Eu sou Márcia Funk Dieter, sou professora, escritora, contadora de histórias e eu ajudo pais a criarem o hábito de leitura em seus filhos. Contar histórias ou ler para o seu bebê são duas coisas diferentes, sim, eu já falei em outros momentos isso. Quando nós contamos uma história, nós não precisamos estar com o livro nas mãos, nós contamos do nosso jeito. Também podemos contar com o livro na mão, mostrando a história, né? Mostrando as imagens, mas nós não lemos, nós contamos do nosso jeito, com as nossas próprias palavras. Ler é um pouco diferente. Ler, nós vamos pegar o livro e vamos ler para a criança, exatamente com as palavras do autor. Indiferente se é um bebezinho, se é uma criança maior, nós vamos usar aquelas palavras. E não se preocupem. Não se preocupem, mas tem palavras difíceis, será que o meu filho vai entender? Leia! Talvez ele não entenda num primeiro momento, ele vai entender isso mais tarde, mas o importante é esse bebê, essa criança, estar ouvindo as palavras. Então você vai pronunciar bem essas palavras, para que ela já tenha essa familiaridade com essas palavras. Então, contar histórias e ler para o bebê, será que vale a pena? Será que ele entende o que nós estamos contando? Ele presta atenção? Será que vale a pena contar história para bebê? Será que ele presta atenção no que nós estamos contando, no que nós estamos lendo? Será que ele compreende o que nós estamos lendo? E sabem por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço isso, gente. Eu ouço adultos, pais, professores também dizendo, eu não conto histórias, eu não me preparo para contar histórias, eu não escolho histórias para contar para os bebezinhos porque eles não entendem igual, né? Eles não prestam atenção igual. Eu estou ali contando, né, fazendo aquilo e ele igual não presta atenção, não entende. Então, eu não conto. Eu ouço isso de verdade. Os bebês precisam ouvir histórias. Nós precisamos contar histórias, nós precisamos ler as histórias para os bebês e urgentemente. Porque eles estão numa fase de desenvolvimento, de construção, de descobertas. E as histórias são excelentes ferramentas para nutrirem esses bebês de muitas descobertas, de muitas experiências. Os bebês estão descobrindo o mundo, os bebês estão descobrindo as coisas que estão ao redor dele, os bebês estão descobrindo o outro, o seu colega, o seu amiguinho, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu bicho, o seu irmão, os animais, a natureza. Os bebês estão descobrindo a si mesmos. A sua mãozinha, os seus dedinhos, os seus pezinhos, os seus olhos, o seu nariz, o seu corpinho, eles estão descobrindo. Então, é importante demais, mãe. É importante demais, pai, contar histórias para os bebês. Porque a partir disso, eles vão construindo, descobrindo, vão relacionando, vão relembrando e vão aprendendo, e vão imaginando, e vão tendo essa noção de mundo, de espaço do outro. Então, se você pensa que um bebê não merece ouvir histórias porque ele não presta atenção, porque ele não entende, você está muito enganado. Em primeiro lugar, ele merece ouvir histórias como qualquer outro ser humano. E sim, ele compreende as histórias, ele presta atenção às suas histórias como um bebê. Não adianta você contar uma história, ler uma história para um bebê e esperar que ele tem a mesma reação de uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, ou como um adulto. É claro que não. Ele vai ter a sua reação conforme o tempo de vida que ele tem. Mas o tempo de vida que ele tem é muito importante.
é muito importante. A bagagem de vida que ele tem é importante demais. É importante demais e nós temos que valorizar isso. Então, sim, o bebê, ele entende as histórias que nós estamos contando como qualquer um. Como qualquer... Eu entendo uma história, você entende uma história, fulano, belclano entende uma história. Só que, gente, nós não entendemos da mesma forma. Nós não sentimos da mesma forma. Porque cada história contada, cada história ouvida, ela entra em nós e mexe conosco dependendo das nossas vivências. Então eu vivi algumas coisas, vocês viveram outras coisas, fulanos viveram outras coisas. É claro que nós não vamos sentir essa história, nós não vamos nos envolver nessa história, pensar sobre essa história iguaizinhos. Não! Porque ela mexe conosco dependendo do que nós temos aqui no nosso interior. Então, para algumas pessoas é mais intenso, para outras não. Para outras não é nesse momento que ela está ouvindo, isso só vem a fazer essa transformação aqui dentro mais tarde. Porque nós somos diferentes, todos nós. Então, por que com os bebês isso vai ser diferente? Os bebês reagem da mesma forma, dependendo daquilo que eles viveram. Ah, mas bebê viveu pouquinho, não tem muito ainda de bagagem de vida, mas é o que eles têm, é a vivência deles. Então eles vão entender conforme eles estão vivendo, conforme eles sentiram, eles vão fazendo relações. Eles compreendem sim as histórias da maneira deles. Então vamos parar com essa história de achar que bebê não entende. Entende sim. E você percebe isso no rostinho deles, no sorriso deles, nos gestos deles, né? Nos movimentos do corpo. Eles estão reagindo. E pode ser o bebezinho mais pequenininho, né? Ah, mas eu vou contar desde o nascimento, se nasceu, algumas semanas, um mês. Sim, você vai contando devagarinho, aos pouquinhos, desde bem cedinho. E quando ele estiver lá com 4 meses, 5 meses, 6 meses, você vai perceber o quanto ele já está familiarizado em ouvir histórias, em ouvir você lendo história para eles, e como isso vai ser mais fácil. Ele vai sentir até necessidade, vai pedir as histórias para você. Então isso é muito importante, tá, gente? Bebê entende. E como prender a atenção deles, aí é que nós temos que pensar um pouco, né? O bebê entende as histórias de acordo com o que eles estão sentindo. Porém, prender a atenção deles é um pouco diferente. Não basta pegar um livro qualquer e sair lendo. Não basta contar uma história de qualquer jeito. Aí já é diferente, né? Pode ser que seu bebê não vai prestar atenção em você e vai fazer outra coisa, vai mexer em outras coisas. Por quê? Porque você não está cativando, você não está envolvendo, você não está chamando a atenção desse bebê para você. E se você não prende a atenção de um bebê já no começo da história, e isso vai acontecendo depois, daqui a pouco você pode perder esse bebê, ele não vai estar envolvido com você. É muito importante cativar os bebês logo de início. Por isso que é legal pensar um pouco sobre, né, como vai ser esse momento que eu vou contar a história. E eu não estou falando aqui como contadora de histórias lá em escolas, eu estou falando como mãe. Por quê? Porque antes de colocar tudo em ação, né, nas feiras do livro, contando em salas de berçários, contando histórias de forma profissional, eu fiz isso como mãe. Então tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, eu fiz primeiramente como mãe. Então, quando vocês forem procurar por uma história para contar para os seus bebês, pensem que essas histórias precisam ser boas histórias. Eu já falei sobre isso em outra live, sobre as histórias libertadoras. Eu não vou trazer isso nessa live aqui. Convido você a assistir, acho que foi uma live antes dessa, que eu falei sobre os tipos de livro que nós vamos procurar para as crianças, né? E os livros que eu sugiro são os livros libertadores. Então isso já acontece desde cedo, desde bebê. Então, tanto faz a história? Não. Precisa ser uma história libertadora, uma boa história. Uma história que tenha, sim, um enredo, que tem uma situação acontecendo, mas que essa situação que esteja acontecendo seja muito clara,
seja muito clara para o bebê, que tenha um início, um meio, um fim bem simples, que esteja acontecendo, né? Iniciou essa história, aconteceu algo e encerrou de uma forma clara, de uma forma simples. E num primeiro momento, quando eles são pequenininhos, as histórias que sejam histórias mais curtas. Depois vocês vão pegando histórias um pouco mais compridas, né? Um pouco mais, um pouquinho mais complexas, colocando um item a mais nessa história. Mas primeiramente, histórias curtas, que tenha um enredo, que tenha uma situação acontecendo, que essa situação seja clara, que seja simples para o entendimento desse bebê. E que dentro dessa história tenham objetos, cenas, personagens familiares para esse bebê. Que ele, quando vai escutar essa história, vá lembrar, né? Vai fazer uma relação com isso que você está contando. Sabe, no início, os pais gostam muito, né, de trazer livros, esses livros emborrachados, né, os livros de tecido, livros cartonados. Isso é maravilhoso, porque os seus bebês podem estar manipulando esses livros. Já fiz também uma live, um vídeo, falando sobre o tipo de livro para bebê. Isso aqui é fantástico para o bebê poder manipular sem se machucar, né? Entretanto, nós temos que ter cuidado com uma coisa. Nós não podemos o tempo todo estar só trazendo livros, por exemplo, como esses, em que está nomeando, né, o personagem, ó, leão, tá o leão aqui, a palavra, leão, né, aí tá aqui coelho e a palavra coelho. Sim, livros assim são importantes também, que você vai mostrar, né, vai mostrar, ó, coelho, e aqui está a palavra coelho. Quando bebês você só mostra, né? Coelho, coelho. Como é que faz o coelho? Como é que pula o coelho? A gente faz esse tipo de coisa com o bebê. Mas a gente não pode trazer esse tipo de livro que está apenas nomeando, que apenas está mostrando os objetos o tempo todo. Nós precisamos trazer histórias. Nós precisamos procurar por livros que tenham esses bichinhos, esses personagens envolvidos numa pequena situação. Por exemplo, aqui, né? Olhem bem entre as árvores. O que podemos explorar? Mas em silêncio, para ninguém acordar. Vamos ver que bichinhos vamos encontrar nessa floresta? Então, são histórias que estão aqui nesse livro. Histórias que a criança vai acompanhando, algo que vai iniciando, que vai se desenvolvendo e vai encerrar. Por quê? Para a criança já começar a entender o que é a literatura, o que são as histórias. E é isso que é história. Traz alguma coisa pra gente, né? Ela constrói algo conosco, não é só nomeando objetos, nomeando números, nomeando bichinhos e pessoas. É importante também, eu também fazia isso com minha filha. Olha só, aqui nós temos um livro aqui de tecido, né? Isso aqui, ó, tesoura, lápis de cor, álbum. Acho até incrível esse livro aqui, né? Porque é para bebê, mas tem objetos já que ele vai usar lá na escola do ensino, né, fundamental. Mas enfim, são livros que trazem objetos para nomear. Isso é importante, mas não pode ficar só nisso não, gente. Vocês precisam ir além, precisam procurar histórias, né? Tem um livro desses, ok, mostra para o seu filho, coloca lá na cesta de brinquedos para ele ter acesso a isso e ele mesmo ir lá nomeando, olhando, descobrindo, mas você precisa contar histórias para o seu filho. Histórias, mesmo sendo bebês, isso é importante demais, tá? Então, histórias curtas, histórias claras, que tenham um enredo com início, meio e fim, simples, que o seu filho vá entender, com personagens, com situações que são familiares para eles. E aí, assim, o que eu faço, gente? Por exemplo, quando eu contava histórias para minha filha e quando eu conto histórias até hoje. Eu vou contar a história sem o livro, por exemplo. Vou contar a história do sapo.
E aí eu sempre começo uma brincadeira antes de começar a contar a história. Olha, hoje eu vou contar uma história de um bichinho que pula, de um bichinho que faz um som. Aí eu uso alguns detalhes, né, alguns elementos externos para chamar a atenção da criança. Com o tempo, eu fui adquirindo alguns instrumentos, alguns objetos que trazem sons. Mas você não precisa necessariamente usar esse som desses instrumentos. Você pode usar a sua voz para isso, né? Ó, a história que eu vou contar é de um bichinho que faz esse som aqui. Ah, se a criança já ouviu esse som, ela vai lembrar que é um sapo. E aí sim, eu vou lá, pego o livro, tá aqui. Pego o livro e digo, ó, a história que eu vou contar é de um sapinho. E aí eu começo a contar a história. Como é importante essa brincadeira antes de contar a história, envolver a criança, né, com esse personagem já, trazendo um som, fazendo gesto, né, mostrando com movimentos do corpo, com as mãos ou com o próprio corpo, como esse bichinho se locomove, né, trazendo na sua voz, cantando também. Eu posso trazer uma canção. Vocês lembram de uma canção assim, ó? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Você já está envolvendo essa criança nessa história e depois você vai contar essa história. Mas antes, gente, de ler e contar essa história, é muito importante que vocês leiam antes, que vocês se apropriem dessa história antes, mesmo se vocês somente vão ler. Por quê? Porque lendo antes essa história, vocês vão pensar assim, ah, ali no meio tem alguma coisa que eu posso fazer diferente para chamar a atenção. Eu posso, quem sabe, fazer um som, ou eu posso, quem sabe, trazer uma fita, ou eu posso trazer uma música, né? Eu posso fazer alguma coisa diferente no meio dessa história. Só que para eu saber disso, eu preciso ler um pouco antes, mesmo sendo só para o seu bebê em casa. Uma vez você fazendo isso, toda vez que você vai contar essa história, você vai trazer isso também. Então não é uma perda de tempo jamais. Então antes de contar, antes de ler, leia essa história, se aproprie dela, pense nessa história, o que eu posso estar usando, né? Eu posso estar contando essa história e lá no meio cantar uma canção, e lá no meio fazer um som, e lá no meio fazer um gesto, né? Que vem uma borboleta voando no meio da história, mas você só vai reparar nesses detalhes quando ler a história antes. E aí, gente, quando você for ou contar a história sem o livro, tá? Ou ler a história, você vai colocar todo o seu amor, toda a sua energia nesse contar. E você vai explorar também o seu corpo, a sua expressão, o seu olhar. Você vai explorar muito, porque esse aqui, ó, é o primeiro livro do bebê. Ele está olhando para você, ele está acompanhando essa leitura através do que você está mostrando. Então coloque essas expressões, né? De susto, de surpresa, de alegria, de tristeza na sua voz e na sua expressão. Isso é muito, muito importante. E mesmo sendo história para bebê, menos é mais. Eu continuo dizendo aqui, gente, mesmo sendo história para bebês, menos é mais. Porque quando você traz muitos elementos para dentro de uma história, a história não vai mais ser o prato principal. Isso não vai mais chamar tanta atenção do bebê. E sim as coisas que vocês estão trazendo. Então pensem em um detalhe,
2 detalhes para deixar essa história mais interessante, para brilhantar essa história. E não demais. Não é, por exemplo, na história tem um cachorro, tem um gato, tem um coelho. Você vai trazer um bichinho de pelúcia de cada um desses personagens e vai mostrar o tempo todo. Lá pelas tantas, a criança não está mais ouvindo a sua história. Ele vai querer pegar esses objetos, né? Esses objetos que eu chamo, né, e que são estereotipados, que a gente já mostra para ele como ele tem que imaginar, chama mais atenção do que a própria história. Por isso que eu gosto muito de trazer elementos libertadores também. Se eu vou contar uma história, por exemplo, de uma ovelha, eu gosto de trazer o algodão. E aí eu vou dizendo para a criança que eu vou contar uma história de um bichinho fofinho feito um algodão. E aí eu já vou tocando essa criança com algodão. E ela já vai sentindo, né, aquele algodãozinho no rostinho, na pele. E aí eu vou dizendo para ela que eu vou contar a história de uma ovelha, né? E depois de contar a história da ovelha, eu vou mostrar o livro onde tem essa ovelha. É muito importante, gente, né? Você está contando a história sem o livro, mesmo assim, depois de contar, traga o livro para que ele possa visualizar a história, que ela saiu de dentro daquele livro. Isso é importante, tá? Mas voltando para os elementos, cuidado com os elementos quando você vai contar uma história para o bebê, para o seu bebê. Às vezes você, né, acha que precisa estar trazendo bonecos, fantoches, ursinhos de pelúcia para contar, e isso acaba desviando a atenção da história. E a história ela já vai transformar desde muito cedo. Então, pense em objetos assim, como um algodão, às vezes como com a mão, né? Você faz gestos, né? O pato, a galinha, o pintinho, a borboleta, ou faz sons, o sapo, o cachorro, uau, uau, o gatinho, minhau, minhau. Use esses elementos para chamar, para prender a atenção do seu filho. Use um chocalho no meio da história. Ah, Marta, mas eu não tenho um chocalho. Dificilmente, né? A gente não tem um chocalho em casa quando tem um bebê. Mas você pode usar chocalhos que você encontra na natureza, ó. Isso aqui é uma semente, né? Na verdade, dentro tem as sementes de flamboyant, né? Aí tem um chocalho, ó. Sementinhas. Eu tenho isso aqui há muitos anos. Eu até coloquei uma fita em volta para fazer alguns sons. Olha só esse aqui, que a gente chama de orelha de macaco, é de uma outra árvore, né? E tem sons, sementinhas dentro que faz sons também. E aí você pode usar isso dentro da história, né? Fazendo um som, chamando a atenção da criança naquele momento. Mas agora pensa comigo, se você usar muitos elementos, né? Ah, vou usar o algodão, aí logo depois vou fazer um som, aí vou fazer outro som. A criança não vai mais prestar atenção na história porque ela tem muito mais para prestar atenção. Tem muitas coisas sendo oferecidas ao mesmo tempo. Então é legal prestar atenção nisso, né? Escolher um detalhe, outro detalhe para usar na sua história. Ah, eu vou contar a história de uma minhoca. Você pode usar a própria meia, né? Uma meia para brincar, que é uma minhoca, e não precisa nem colocar olhinho, boquinha, linguinha, nada, ó. Você só com esse movimento aqui, ó, você já prende a atenção da criança para a história. E o mais legal, gente, é que isso às vezes surpreende muito mais do que um bichinho pronto que você compra, né? Um bichinho de pelúcia para trazer nessa história. Então, isso chama muita atenção. Uma fita dizendo que é uma borboleta voando ou um passarinho, né, gente? Isso é muito, muito importante para chamar o interesse, chamar a atenção da criança, para despertar o interesse da criança quando você vai contar uma história. E assim, tudo isso que eu estou trazendo, esses elementos, esses sons, isso na verdade vai criando imagens para a criança.
Nós estamos ajudando a criança a criar essas imagens. Quando nós fizemos o som, ela vai criando essas imagens, né? Rau, rau, ela já vai estabelecendo, né, que é um cachorro. Se eu vou fazer um movimento com o corpo, ela já vai estabelecendo que isso é uma galinha. E ela vai construindo assim. Vocês estão percebendo como é importante? Porque isso já vai ajudá-la nessa prática de imaginar. Se nós queremos que as crianças viajem, né, e vão para esse mundo da imaginação e imaginem, a gente precisa dar essa abertura dela imaginar conforme ela está vivendo aquele momento. Se a gente trouxer muitos elementos e ficar mostrando o tempo todo, né, e elementos prontos, desenhos prontos já, uma menina assim, um menino assim, um coelho assim, um cachorro assim, nós já estamos tirando essa chance dela estar imaginando conforme o que ela está passando naquele momento, o que ela já construiu. Claro que de vez em quando nós podemos trazer um ursinho, né, um coelhinho para dentro dessa história, mas não sempre, né? Mesmo sendo bebês, nós temos que ter esse cuidado. E assim, gente, eu comecei fazendo isso com a minha filha. E isso dá muito certo. Eu faço isso em escolas de educação infantil, onde eu vou contar histórias para vários bebês ao mesmo tempo. E eu não levo esses elementos prontos. Eu levo isso que eu disse para vocês aqui. Uma semente que faz um som, né? Uma meia, que pode ser uma minhoca, uma cobra. Um algodão, que pode ser uma ovelha. Um som que eu escondo, eu nem mostro o sapo, né? Porque isso aqui é em formato de um sapo. Esse aqui é um instrumento peruano, tá, gente? Que foi trazido de lá. Então, assim, eu escondo e faço som. Eles nem enxergam, né? E isso tudo eu vou colocando na história para chamar atenção, para deixar aquilo mais interessante para a criança. E ela vai ouvindo, ela vai achando fantástico, ela vai acompanhando e ela vai lembrando da história depois. Porque depois ela vai trazer aquele som, ela vai falar daquele personagem, ela vai tentar, né, trazer um pouquinho da história. É tão mágico, tão bonito ver uma criança, um bebezinho, contando uma história do seu jeitinho. É incrível, é muito legal. A gente não entende nada, né? Entende quase nada, mas é muito legal ver eles contando do jeitinho deles, como eles compreenderam. Por isso que é de extrema importância trazer histórias e não só livros que estão nomeando objetos, né? E quando eu contava histórias para minha filha na minha casa, que é o que você, pai, que você, mãe, está vivendo, o que eu fazia muito? Eu trazia a minha filha pro meu colo, né? Trazia ela pro meu colo. E aí eu pegava o livro e abria, né, na frente dela. E nós estávamos, então, num triângulo. Eu, ela e o livro. Isso é tão importante, né? É tão importante porque nós estamos ajudando-os a descobrir mais sobre o mundo, a construir mais sobre ela mesma, descobrir tudo. Nós estamos também trazendo a linguagem, né, nas pronúncias das palavras, mas nós estamos tendo ali um elo de amor, um elo, né, uma conexão desde já. Então, essa conexão é muito intensa também. Então, pegar no colo, ficar pertinho do seu bebê, mostrando, gente, se você está com o livro, conte a história, mostre o que está acontecendo, né? Ali está o sapo Josué, ali está o sapo boi tocando violino, e olha só como é que está a Isabela ouvindo a história, né? Se você está com o livro na mão, conte e vá mostrando. Se você não está com o livro na mão, conte a história, mas depois você vai trazer essa história para mostrar. Isso é essencial. Sempre trazer o livro, mesmo se você conta a história sem ele. Traga o livro depois. Traga o livro para mostrar pro bebê, para mostrar as ilustrações. Olha só, alguém aqui, a Carolina,
né? Está dizendo que o meu primo comprou esse livro. Que legal, esse livro eu escrevi, O Sapo Josué, e eu trouxe ele aqui como um exemplo, né? Para vocês estarem contando histórias para os seus bebês. Então, contem com eles no colo, contem do ladinho da cama. O importante também é criar rotinas com esse bebê. Tente, assim, estabelecer um momento no dia que você vai contar essa história para o seu bebê. Pode ser de manhã, depois que ele tomou leitinho, né? Pode ser antes de dormir, pode ser em um momento da tarde ou da manhã que seja interessante para vocês. Mas o legal é já criando essa rotina, porque com o tempo o seu bebê vai estar pedindo. Você vai ver que vai chegar esse momento e ele vai lá engatinhar ou vai fazer algum gesto, algum movimento que ele está sentindo a necessidade de estar ouvindo a história, estar vivendo esse momento com você. E aí você já está criando o quê? O hábito de leitura. Olha só, o seu bebezinho sentindo essa necessidade. E outra, gente, não adianta fazer uma vez. Vocês precisam fazer todos os dias. E por que não? Se isso é um momento de criar laços, né? Se esse momento de contar uma história cria conexão, cria laço de afeto, por que não todo dia? E sempre de forma suave. Cuidado quando vocês estão usando a voz de vocês, por exemplo, de mudar drasticamente, porque isso assusta o seu bebê. Quando você está contando, conte com a sua voz suave, tranquila, com calma. Mude a sua voz devagar para não assustar. Se você trouxer um elemento para colocar nessa história para brilhantar, também vá com calma, não traga alguma coisa de supetão e comece a fazer barulho, por exemplo, um chocalho, né? Você vem lá e começa a fazer barulho na frente do seu bebê, isso assusta. Então tudo tem que ser com muita tranquilidade, com muita suavidade, com calma, porque é para ele, vocês estão criando conexões e isso é importante.